Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre literatura. Dessa vez, sobre um duro relato das desigualdades sociais no Brasil que foi feito por uma das maiores escritoras do nosso país. Então, já deixa a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Nós vamos falar sobre o livro Quarto de Despejo, que foi publicado pela Carolina Maria de Jesus no ano de 1960. A Carolina Maria de Jesus, ela nasceu em Minas Gerais e se mudou para São Paulo, onde ela residiu na favela do Canindé, na cidade de São Paulo. Ela é uma das maiores escritoras brasileiras e uma das maiores escritoras negras do Brasil. Isso é muito importante a gente destacar pela valorização das escritoras negras do nosso país. E ela obteve um forte reconhecimento na época da publicação do seu livro. Salvo engano, o somatório de vendas de livros dela já superou 1 milhão de exemplares e ela já foi traduzida para 16 idiomas, o que configura um interesse internacional pela obra dela. E recentemente ela tem recebido muita atenção por parte dos leitores. Novas edições do trabalho dela têm sido realizados. Inclusive está feito um trabalho de catalogar a obra dela e de se editar para que isso seja lançado para o público leitor. Tem muitos textos dela que estão dispersos, alguns em mãos de particulares. Então tem sido realizado um trabalho para juntar todo o seu trabalho, dar um tratamento editorial para ele, para aos poucos isso ser relançado, inclusive para que o público tenha contato com outras obras dela que não são tão conhecidas assim. Quarto de Despejo é um livro que foi feito em um estilo literário de diário. A gente tem a própria Carolina Maria de Jesus narrando o seu dia a dia na favela, todas as complexidades que existem, as dificuldades financeiras, existenciais, como lidar com a fome, lidar com a falta de assistência médica, lidar também com a violência. Por ser escrito nesse formato de diário, a gente tem então a personagem narradora que vai tanto contar os fatos que ela está assistindo, quanto ser ela própria uma personagem disso tudo. E ela vai lidar com pessoas, vai conversar com pessoas, vai ver a realidade no seu entorno, inclusive vai ter conflitos com outras pessoas, e isso tudo é absorvido por ela, vai passar pela subjetividade dela e ela vai nos contando isso tudo. A gente tem um relato de uma realidade pelo ponto de vista de uma pessoa que está passando por aquilo. Então a gente vai ter momentos em que ela vai olhar com certo afeto para problemas, tem momentos em que ela vai se revoltar com os problemas que acontecem, ou seja, a gente vai ter a personagem narradora participando dos eventos e se manifestando de diversas formas, seja através de ações, ou seja através de emissão de opiniões, através dos seus relatos. O conteúdo do que ela nos traz envolve uma miríade de problemas sociais que envolvem esse contexto de favela, esse contexto de uma região onde a desigualdade social é muito forte, onde a existência de vida é muito precária e toda estrutura, desde privada até a mesma estrutura pública, é muito falha. Ela vai nos contar desde problemas que são de relações pessoais, como a fofoca, como questões que nem são tão problemáticas, não são problemáticas, mas que fazem parte do dia a dia das pessoas, como as relações de amizade, as relações de sexualidade, as relações das crianças e toda essa formação de relações de comunidade. Em muitos momentos ela vai falar sobre a solidariedade, do apoio das pessoas umas às outras, e em outros momentos vai falar também sobre a falta de solidariedade. Naqueles momentos em que a pessoa se tornaria tão dura por causa da sua condição material que ela acabaria tendo resistência a ajudar ao próximo.
Um outro ponto que ela também nos coloca é com relação à violência. Ela fala sobre brigas, sobre espancamentos, sobre alguns casos de brigas que terminam em morte, em homicídios, intervenção da polícia para resolver alguns problemas, pessoas que vão presas e também o medo dos jovens, né, das crianças e dos adolescentes de serem levados para essas instituições de internação de menores abandonados ou de menores infratores. E o ponto principal dessa narrativa é quando ela nos traz as desigualdades sociais, a questão da pobreza, a miséria, a fome. Ela nos conta com muita força, e isso com força lírica, sobre ela estar com fome, sobre as pessoas em volta de si estarem com fome, sobre ela estar triste, sobre ela estar sem esperança. Ela nos traz casos que ela presencia com pessoas doentes na rua, sem nenhum tipo de assistência e que acabam morrendo ali mesmo, sobre crianças que morrem sem ter uma assistência médica, sem nenhum tipo de apoio, sobre as pessoas que precisam catar lixo para ter o que comer. Em vários momentos ela fala sobre pegar resto de osso de um frigorífico para poder fazer uma sopa, sobre a escassez de recursos públicos, como uma única torneira de água que fornece água para todos na favela, e isso forma uma fila, e por haver uma fila acaba havendo briga, porque você tem um recurso esparso, um recurso parco, e que todos estão ali disputando por ele. Inclusive também na questão da luz, existe uma pessoa que detém o monopólio da luz e com isso consegue colocar o preço que bem quer e acabar explorando ainda mais essas pessoas. Ela também nos traz alguns relatos políticos. Ela fala sobre candidatos que vão na favela pedir votos e depois não se lembram que foram lá. Fala sobre um político X que criou um hospital, político Y que prometeu e não cumpriu. Então, existe também uma percepção do lado político por parte do morador da favela. E com isso, a gente pode ver que a Carolina Maria de Jesus ela constrói um relato extremamente amplo sobre essa realidade de favela, sobre essa realidade de uma forte desigualdade social no país e nos traz isso através da literatura. O nome do livro Quarto de Despejo foi escolhido por ela porque ela faz uma analogia de que a favela é o quarto de despejo da sociedade. O quarto de despejo é o local na residência onde aquilo que não é necessário é colocado até o momento em que será descartado. E ela coloca que a favela representa isso. Enquanto as residências mais nobres, ou até mesmo as residências de classe média, seriam o jardim da casa, ou a sala de estar, ou a sala de jantar, a favela é o quarto de despejo. Tudo aquilo que no restante da casa não é bem-vindo, tudo aquilo que tem que ser jogado fora, acaba indo para esse quarto de despejo. Ou seja, tudo aquilo que a sociedade não quer, tudo aquilo que a sociedade não gosta, tudo aquilo que a sociedade quer reprimir, ela acaba então empurrando para dentro da favela. E a favela acaba justamente sendo um depósito do rebotalho da sociedade. Todos aqueles que a sociedade não quer, não aceita, acabam sendo jogados para lá, para no fim das contas serem despejados, ou seja, serem mortos. Quarto de Despejo é um livro que pode ser observado esteticamente por dois lados que são complementares entre si. Por um lado, é a dureza do realismo da narrativa. A Carolina Maria de Jesus, ela nos coloca os fatos de forma direta, de forma crua. Ela fala que a criança de 9 anos morreu, ela fala que determinada mulher foi violentada, que determinada mulher foi abandonada pelo marido, tem que criar os filhos, que existe ainda essência no meio da favela. O relato dela sobre essa realidade ele é bem direto, ela fala aquilo que ela vê. E, ao mesmo tempo, existe um outro lado, que é o lirismo da escrita. Ela tem uma escrita que tem uma poesia de uma beleza muito única. Ela consegue pegar toda essa realidade dura e inserir isso de uma forma lírica. Em diversos momentos, esse lirismo vai se dar
através de sentimentos como a revolta ou então como a compaixão. Ela vai nos dar aquele dado de uma realidade, ela vai nos narrar aquilo e vai trazer o seu ponto de vista, e é onde se insere o lirismo da sua escrita, a interpretação dela, dos fatos que ela faz para o leitor como pessoa que vivencia aquilo, e ela vai colocar o seu lado emocional, o seu lado de revolta, o seu lado de piedade, o seu lado de inconformismo. A literatura trazer em si essa ideia de apresentar contexto social, principalmente no que se fala sobre desigualdade, sobre pobreza, não é algo nem recente, nem é algo pouco utilizado. A gente tem diversos autores que fizeram isso. A gente pode falar, por exemplo, de Charles Dickens, a gente pode falar de Victor Hugo, a gente pode falar do Émile Zola. No Brasil, a gente pode falar do Euclides da Cunha, do José Lins do Rego, da Raquel de Queiroz, do Graciliano Ramos. Foram todos autores que na sua obra trouxeram essa questão social para dentro dela. A diferença desse estilo de obra para o de Carolina Maria de Jesus é que todos esses autores acabam sendo observadores de fora, que vão enxergar uma determinada realidade. No geral, o escritor tende a ser uma pessoa mais de uma classe média, que teve um acesso maior a uma escolaridade, e ele vai observar aquela realidade e desigualdades que ele vai narrar. É o caso de Victor Hugo, que era um escritor já de uma certa relevância, ele não era de uma classe miserável, porém ele observou essa classe miserável e trouxe para o seu livro Os Miseráveis. O mesmo acontece com Zola, que foi enxergar a vida dos operários, ele que não era dessa classe vai narrar em O Germinal. Então Euclides da Cunha, que foi como jornalista para a Guerra de Canudos e trouxe os relatos, aquilo que ele presenciou para o livro. Já a Carolina Maria de Jesus, ela não é uma observadora de fora, ela não é uma pessoa de fora observando algo que está acontecendo, ela está inserida naquilo, ela está contando a sua realidade, aquilo que ela viveu desde sempre. Ela não está contando algo alheio, ela está falando da sua realidade. Então, ela fala com muita propriedade daquilo que ela vive. Então, a gente tem um personagem narrador que não é uma pessoa de fora, é alguém que sentiu na pele aquilo. Não vai falar da fome como por relatos que ela ouviu de terceiros, sim por relatos próprios, por aquilo que ela própria sentiu. Um autor que a gente pode traçar alguma correlação nesse aspecto é o Knut Hamsun, que é o autor norueguês que escreveu Fome. Nesse livro, Hamsun fala sobre um período em que ele passou fome na vida e nos conta como foi isso, as dificuldades dele na época e etc. Porém, no seu livro Fome não existe algo que tem em Quarto de Despejo, que é o contexto social. O Knut Hamsun, ele fala sobre uma experiência particular da vida dele, mas não fala sobre um todo do seu entorno onde haja miséria e pobreza. Já a Carolina Maria de Jesus, ela vai trazer o seu relato da sua vivência e também vai trazer todo um contexto no qual ela está inserida. Então, com isso, a gente tem uma autora que trouxe para a gente um relato muito forte de realidade social, um relato extremamente comovente, chocante, inclusive revoltante, e ela faz isso com toda uma propriedade de quem vivenciou aquilo, de quem estava presente naqueles fatos em que ela narrou, e traz isso com um lirismo que faz com que ela seja uma das maiores escritoras brasileiras. O seu livro tem uma poesia, o seu livro tem beleza, mesmo quando se fala sobre um problema tão grave quanto as desigualdades sociais, porque também no fundo do seu relato existe algo que é extremamente importante, que é a esperança de que aquela realidade venha a se mudar. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.